o diagnóstico de Jesus. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Aqueles que nos visitam nessa noite, sintam-se à vontade entre nós. Essa casa possa ser a sua casa, você possa ser abençoado tremendamente nesse lugar. Amém? Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Continuando as nossas exposições nesse evangelho tão precioso, entrando no novo bloco da vida de Jesus e do seu ministério. Quem achou, diga amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Agora vá comigo, por favor, para o verso de número 13. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Repita comigo: não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Agora o verso 25 para encerrar. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. E nessa hora preciosa, Deus, desse texto tão complexo, mas tão, ó Deus, abençoador, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a autoridade do Teu Espírito. Eu te peço, Deus, liberdade no falar, simplicidade no falar. Eu te peço, Deus, também que nessa hora, Deus,
todo o impedimento, ó Pai, que nós mesmos já criamos, ó Pai, em nosso coração, para que essa semente que nós lemos aqui seja plantada em nós, que possa ser repreendida em nome de Jesus. Que toda ação satânica, Deus, para nos impedir de entender a Tua palavra, Deus, e frutificar, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que agora, Deus, que haja espírito de iluminação sobre esta casa, Deus, sobre a mente, Deus, sobre o coração de cada um de nós. Fala conosco, Deus, que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o diagnóstico de Jesus. Uma resposta, preste bem atenção, ela pode mudar nossas vidas. Uma frase, que pode parecer até um slogan, uma resposta pode mudar as nossas vidas. Mas essa frase que parece um slogan, ela carrega consigo, ela leva junto de si a mais pura verdade das nossas vidas. Porque nós sabemos e entendemos que o sim e o não faz parte da nossa rotina. Quantas vezes nesse dia, tão somente nesse dia, você já repetiu as palavras sim e não? E sem sombra de dúvidas, para que você esteja presente aqui nesse lugar, nessa noite, muito sim e nãos você precisou dar para chegar nesse lugar. Mas note comigo, que muitas das vezes nós dizemos sim, para depois de um tempo, depois de algum momento, depois de algum período, a gente se sentir arrependido por causa daquilo que nós falamos. Muitas das vezes, nós já proferimos nãos em nossas vidas, que nos livrou de coisas que, com certeza, se acontecesse, ia trazer um prejuízo muito grande para as nossas vidas. Mas não somente isso. Certo é, grave nessa noite essa palavra. Se tudo que eu disser aqui você não gravar, mas grave pelo menos isso. O sim e o não que nós damos para as circunstâncias das nossas vidas, para as decisões que nós tomamos, vai revelar, sem sombra de dúvida, o caráter que nós temos. Vai revelar, sem sombra de dúvida, a pessoa que está em nosso coração, o nosso eu interior. Diante dessas palavras, meus irmãos, introdutórias, Jesus, nesse momento e nessa hora, e a partir desse texto, dessa ótica desse texto que nós acabamos de ler, ele vai fazer um diagnóstico, não das pessoas do tempo dele, não dos discípulos para os quais ele estava proferindo essa palavra, mas Jesus, através dessas palavras que nós acabamos de ler aqui nesse momento, ele vai fazer um diagnóstico do caráter de cada um que se faz presente aqui nessa noite, do caráter de cada um de nós. E de forma introdutória, meus irmãos, quem está comigo, diga amém. Eu quero destacar alguns aspectos. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é que Jesus, ele transforma um barco em um púlpito. Se você não está comigo no verso primeiro, uma vez mais o texto vai dizer que Jesus está à beira-mar. E ele está à beira-mar a proferir os seus ensinos e os seus ensinamentos. Se na sinagoga os líderes religiosos fizeram de tudo para que Jesus não estivesse ali, Jesus corre para a praia e transforma a praia num lugar para ele proferir as suas palavras e o seu ensino, e como se não bastasse, ele sobe num barco, se afasta da multidão, transforma o barco em um púlpito, e as águas em um meio para que a sua voz chegasse diante daquela multidão. Mas a segunda coisa que eu quero destacar de forma introdutória é que Jesus é o mestre por excelência. Porque o verso 2 vai dizer para nós que agora Jesus passa a ensinar por, está na sua Bíblia, a ensinar por
parábolas. Jesus é o mestre dos mestres. Aquele que ensina de todas as formas possíveis. Aquele que pega algo simples do dia a dia e transforma num ensino que muda a vida das pessoas. Então Jesus agora, nesse momento, nesse instante da sua história, da sua caminhada, ele começa a ensinar os seus discípulos através de parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola nada mais é do que você pegar algo do dia a dia, de coisas simples, e através disso ensinar lições espirituais profundas. E é isso que Jesus quer transmitir para os seus discípulos. Mas a terceira coisa que eu quero destacar de forma introdutória é que Jesus, preste bem atenção, meus irmãos, Jesus é aquele que compartilha e semeia vida. Jesus é aquele que compartilha e semeia vida. Nós precisamos entender nessa noite, sem sombra de dúvida, que a palavra de Deus, essa que foi lida aqui nessa noite, essa palavra é vida. Essa palavra é vida porque ela muda corações, ela muda pessoas, ela muda estruturas, ela muda governo, ela muda país, ela muda reinos. Ela é a única coisa que pode transformar o coração de qualquer indivíduo desse mundo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetrando aonde espada nenhuma pode penetrar, a ponto de chegar e trabalhar na mente, no coração, na estrutura de qualquer pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Mas como se não bastasse todas essas coisas, a palavra de Deus, ela é vida. Ela carrega vida em si mesma. Quando nós vamos para João, capítulo 6, verso de número 63, Jesus diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado é Espírito e? Então Jesus mostra para nós que a palavra de Deus, essa semente da palavra de Deus, ela carrega vida em si mesmo. Então o que eu quero dizer com todas essas coisas? O semeador dessa parábola que Jesus conta é todo aquele que profere a palavra de Deus, é todo aquele que semeia a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, como nós acabamos de dizer, ela carrega vida em si mesmo. Então, diante desse preparar do terreno, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, se você pode acompanhar comigo, quais são, preste bem atenção, as respostas ao semeador da vida? Quais são as respostas que os corações, que as pessoas, que todos nós que estamos aqui presentes nessa noite, damos ao semeador da vida? Aquele que lança sementes, aquele que lança vida e está lançando vida aqui nessa noite. Que resposta nós damos ao semeador da vida? A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que existe a resposta desatenta. Se você notar comigo, por favor, uma vez mais, o verso de número 4 vai dizer para nós que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Vocês notaram? Uma coisa que vocês precisam perceber é que esse semeador, ele não sai procurando um lugar específico para semear, mas ele sai semeando de forma abundante. Ele sai lançando as sementes a fim de que um solo seja propício para recebê-la. E mostra para nós que a primeira reação a essa semeadura é desatenta. Porque logo quando ele semeia, quando ele joga a semente, rapidamente, esse solo que a recebeu foi desatento. Porque veio um animal, uma ave, tomou essa semente e levou embora. Porque faltou atenção para aquele solo que recebeu a semente, para filtrá-lo, para poder absorvê-lo,
para poder crescer, enraizar e dar fruto. Mas se você não estar comigo, você vai perceber que houve também a resposta irrefletida. O verso 5 e o verso 6, ele vai dizer para nós que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Então, a segunda resposta ao semeador da vida é irrefletida. A semente vem e logo ela cresce. Logo ela começa a germinar. Logo, preste bem atenção na palavra logo, ela começa a florescer. Mas logo também ela desaparece. Logo também ela murcha. Logo também ela vai embora. E o texto vai dizer para nós que o fato dela não permanecer porque não tinha raiz. Eu não quero me antecipar, mas quantas pessoas têm recebido a palavra de Deus de forma irrefletida? Quantas pessoas que você conhece que já receberam Jesus como Salvador, mas logo também o abandonaram? Quantas pessoas que você conhece, eu já estou antecipando tudo, logo receberam a palavra de Deus, acolheram a palavra de Deus para logo, por causa de algumas circunstâncias, também abandonar. Mas observe comigo, em terceiro lugar, que houve, no meio desses solos, em que o semeador saiu tão empolgado a semear, uma resposta dividida. O solo, no verso 7, em que a palavra é semeada, é um solo em que os espinhos crescem junto com a semente. Então há uma briga, há uma luta, há uma guerra entre a semente e os espinhos que estão em volta dela. Quem vai tomar o lugar, os espinhos ou a semente nesse solo? E o texto vai dizer para nós que os espinhos sufocam essa semente. Complicado, parece complexo. Mas preste bem atenção comigo em segundo lugar, o segundo ponto da nossa reflexão. Não só as respostas ao semeador da vida, mas observe comigo os devoradores da vida que foi semeada. E observe que eu destaco em primeiro lugar que o devorador dessa vida, o primeiro devorador que surge diante de nós, é o próprio Satanás. Olhe comigo o verso de número 15, nessa hora, que diz assim para nós: estes são os da beira do... Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Deu para perceber? Então o texto está dizendo para nós que o semeador está semeando. E como nós vimos no primeiro ponto passado, esse solo foi desatento. Esse solo não percebeu a grandiosidade da semente que estava sendo semeada. Preste bem atenção nisso, gente. Esse solo não percebeu a grandiosidade da semente que estava sendo semeada nele. Ficou desatento. E agora é revelado para nós que essa águia, esse animal que rouba essa semente é quem? Quem, gente? Satanás. Observe comigo que o texto não diz que primeiro a palavra entra, fica ali, dá fruto, mas enquanto o semeador está semeando, a palavra está sendo roubada. Enquanto ele se esforça para semear, se dedica para semear, essa semente está sendo tragada pelo príncipe do inferno. Mostrando para nós e nos faz fazer a seguinte pergunta: de que forma Satanás está engolindo
as sementes aqui nessa noite? De que forma ele está roubando essa semente que está sendo semeada nessa noite? Meus irmãos, ele rouba essa semente através da desatenção. Eu pergunto para você, e eu disse no começo do culto que você está numa batalha espiritual. Como é difícil para você se concentrar quando você está na casa de Deus? Quantas coisas já tentaram chamar a sua atenção enquanto você pisou aqui nesse lugar? Quantas coisas tentou distrair você para que você não prestasse atenção na palavra que está sendo pregada? Talvez a sua atenção foi roubada com as suas preocupações do amanhã. Meu Deus, hoje é domingo à noite. Amanhã, segunda-feira, preciso acordar às 6 horas da manhã. Tem que levar meu filho no colégio. Tem que encarar o serviço. Tem que encarar tantas dificuldades. O meu chefe me cobrou aquilo. Quantas coisas já apareceram na sua cabeça e você já rodou o mundo afora para sair desse lugar? Talvez Satanás tentou roubar a sua atenção através da indiferença. Quem é esse garoto? Quem é esse carioca? Esse rapaz tão novo, proferindo a palavra de Deus, ele nem mineiro é. Eu nem fui com a cara dele. Ele dá uns gritos lá no púlpito, não tem nada a ver. Talvez, antes mesmo de você chegar aqui, você já trancou o seu coração para esse que está semeando a palavra no seu coração. Porque Satanás colocou talvez no seu coração a indiferença em relação à minha pessoa. Mas talvez ele está distraindo a sua mente através do medo. Por que eu vou virar cristão? Passar por dificuldade, lutas, provações, enfrentar tudo aquilo que esses crentes enfrentam? Talvez ele roubou a sua atenção através de tentações, meus irmãos. É difícil para a gente dizer, mas quantas palavras blasfemas já passaram pela sua mente desde que você pisou nesse lugar? Quantos pensamentos que nós teríamos vergonha de encontrar por o nosso melhor amigo já passou pela nossa mente desde que nós pisamos aqui? Sabe por quê? Você está numa batalha e Satanás está tentando roubar a semente. E o semeador continua a semear. Mas preste bem atenção, que o segundo ladrão, o segundo devorador da vida, da semente que é semeada, são as tribulações da vida. Note comigo o verso de número 16 e 17. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Meus irmãos, Jesus disse uma palavra seríssima para nós. No mundo vocês terão aflições. Há pouco tempo atrás eu preguei aqui que a credencial do cristão é ser perseguido. Então, inevitavelmente, querendo nós ou não, gostando nós ou não, nós vamos passar por perseguições. Nós vamos ter que enfrentar tribulações, seja no trabalho, seja em casa, seja dos parentes, seja dos amigos. Inevitavelmente você vai enfrentar doenças na sua vida. Inevitavelmente você vai enfrentar dificuldades, parentes vão adoecer, vamos perder pessoas, porque Jesus prometeu para nós que nós vamos ter aflições. Mas se você não fica ciente dessa realidade, achando que a vida cristã é tão somente passear num tapete vermelho, é viajar daqui até a eternidade com uma vida tranquila e mansa, você vai fazer como esse solo aqui. Você logo vai fazer o quê? Abandonar. Deixar. Não vai frutificar. Mas as tribulações, elas vêm nas nossas vidas, mas elas servem para duas coisas na nossa caminhada cristã. A tribulação serve para separar o verdadeiro do falso. Aquele que de fato tem raiz e o que não tem raiz. Aquele que de fato a semente entrou e frutificou e aquele que não entrou. Meus irmãos, preste bem atenção, por favor, olhe de novo o verso 16 e 17.
o texto vai dizer que recebeu a palavra com alegria, com felicidade, com ânimo. Mas só foi a luta vir. Só foi o problema chegar. Só foi a dificuldade aparecer que logo abandonou a semente. Um livro que todos nós que estamos aqui precisamos ler é O Peregrino. E logo no começo da história, cristão, ele começa a caminhar fora da cidade da destruição. Enquanto ele caminha, ele convida um amigo chamado Flexível para junto dele ir até a cidade celestial. Então, Cristão e Flexível vão caminhando, eles vão conversando, eles vão dialogando, cada um contando para si as expectativas que eles têm, mas de repente, enquanto eles conversavam, enquanto eles dialogavam, eles não perceberam e caíram no pântano do desânimo. E lá no pântano do desânimo, Cristão querendo sair daquele lugar, e Flexível diante da dificuldade que aconteceu, ele disse: eu vou voltar para a minha cidade. Eu vou voltar para a minha terra. Você não prometeu que o nosso caminhar daqui até a cidade celestial seria bênção? Mas tão pouco nós andamos e já estamos enfrentando dificuldades. Sabe o que Flexível fez? Ele foi embora e abandonou a caminhada com o cristão. Quantas pessoas nós conhecemos que começaram tão bem a caminhada cristã? Quantas pessoas eu e você vimos que levantaram a mão, que receberam Jesus como Salvador, que entregaram a vida para Jesus, mas quando veio a prova, quando veio a luta, quando veio a tribulação, ela foi embora. Ela abandonou e hoje ela não quer saber mais nada de Jesus, porque existem corações assim. Em Mateus capítulo 7, no encerramento do Sermão do Monte, Jesus vai contar para nós a história de dois construtores. Um que construiu a sua casa na rocha e outro que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio as ondas sobre as duas casas. Mas a casa construída na rocha permaneceu, mas a casa construída na areia foi levada embora. Mas em último lugar, meus irmãos, dos devoradores dessa semente, existe também o mundo. Olha comigo o verso 18 e o verso 19, por favor. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. O terceiro ladrão, o devorador da vida, é o mundo. Observe que a semente, se você notar com a sua Bíblia aberta, ela começa a crescer, ela começa a germinar. Mas, de repente, coisas começam a sufocar essa semente. Começam a apertar essa semente. E essa semente que crescia tão bem, ela para de crescer, ela para de germinar. Porque o mundo, ele está ali oferecendo todas as vantagens. E eu quero destacar para vocês que, infelizmente, esse mundo faz eu e você abandonar essa semente. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, verso de número 14, Paulo está encerrando mais uma das suas cartas. E ele começa a fazer ali as suas tão famosas saudações. Eu saúdo fulano, eu saúdo cicrano. E lá pelas tantas, Paulo vai dizer no verso 14, que ele saúda Demas, que era um cooperador de Paulo. Mas quando nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 10, as últimas palavras do apóstolo Paulo, perto de perder a sua vida, Paulo vai dizer para Timóteo: porque Demas
amado, ou tendo amado o presente século, me abandonou e foi para... Perceberam? Alguém que começou a caminhada, alguém que estava com Paulo, alguém que estava, meus irmãos, ao lado do apóstolo Paulo, ouvindo as palavras de Paulo, caminhando com Paulo. Mas as fascinações do mundo atraíram Demas a tal ponto dele abandonar essa tão preciosa semente da palavra de Deus. Mas dentro desse ponto eu quero destacar que o mundo nos faz vender a nossa semente. Quem lembra aqui de Esaú? Amém? Esaú cansado, depois de uma caçada que não foi agradável para ele, chega em casa com fome, triste, e de repente, quando ele entra em casa, surge um cheiro maravilhoso de guisado. Um cheiro delicioso que fez encantar o seu coração. E por causa daquele guisado, ele vendeu a sua primogenitura. Quantas pessoas, por causa de prazeres momentâneos, têm vendido a sua primogenitura? Quantas pessoas, por causa de prazeres passageiros, momentâneos, têm vendido a sua própria consciência? Quantas pessoas têm pegado essa semente tão preciosa que foi semeada no seu coração, talvez há séculos, pelo seu bisavô, pelo seu avô, pelo seu pai, pela sua mãe, e ele vende essa semente, tão somente por um prazer do mundo. Porque esse mundo, ele devora a semente. Meus irmãos, um texto que estremece meu coração e por demais é o texto de Lucas capítulo 21, verso 34 a 36, que diz assim: tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar o quê, irmãos? Estar o quê? Em pé, na presença de quem? Vocês notaram essas palavras? O que Lucas está dizendo para nós, que Jesus relatou, é que as pressões do mundo vão nos sufocar de tal forma que a gente pode ser surpreendido pela vinda de Jesus. E quando ele chegar, ao invés de nós estarmos de pé, felizes, triunfantes, diante dele, a gente pode estar numa situação completamente difícil. Porque nós deixamos que o mundo devorasse a palavra que foi semeada no nosso coração. Vamos trazer para nós aqui agora. Você já percebeu que o mundo tem matado a sua vida espiritual? Você já percebeu que o mundo tem sufocado a sua vida? Você já percebeu que seus afazeres, que as suas atividades, que tudo aquilo que você tem que encarar, enfrentar, tem matado a sua vida espiritual dia após dia? A gente já não tem mais tempo para Deus, meus irmãos. Às vezes a gente abre a Escritura tão somente no culto. Sabe por quê? Que essas palavras que Jesus disse aqui é real. Isso é verdade. O mundo não tem dó, não tem piedade. Ele devora as palavras e a semente que é colocada no coração de cada um de nós que está aqui. Mas em último lugar, meus irmãos, dessa reflexão, qual é a resposta correta que eu e você temos que dar à semente que é plantada em nosso coração? Essa semente de vida, essa semente que é plantada em nosso solo. Observe comigo o verso de número 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que, preste atenção, ouvem a palavra e a recebem, frutificando 30, 60 e a 100 por um. A melhor forma de receber a palavra de Deus
é de coração reto. É com expectativa. É na esperança de que essa palavra entre e muda o nosso coração. É sair de casa e vir para o culto na expectativa de que Deus vai mudar a nossa vida. É sair de casa e vir para o culto na expectativa de que Deus vai avivar e transformar o nosso coração. É vir para cá na expectativa de que Deus de fato vai falar conosco. É você receber a palavra de coração reto. É você não se preocupar como as pessoas estão olhando para você, como as pessoas pensam de você, o que as pessoas acham de você, mas o que Deus vai falar com você. Isso é ouvir de coração reto. Mas essa palavra, ela é recebida de forma correta quando ela entra e cria raízes em nós. Quando o nosso pé está firmado. Pode bater o vento que for, pode vir a tribulação que for, que ao invés de ela nos afastar de Deus, ela vai nos aproximar ainda mais do Senhor. A tribulação, quando vem na vida daqueles que têm raiz, ela só vem para acontecer aquilo que aconteceu na vida de Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Serve para mostrar para nós o cuidado de Deus. Como Deus tem cuidado de nós, independente das tribulações que nós vamos e tivemos que enfrentar. Mas essa palavra, ela é recebida de forma correta quando ela dá frutos. Olhe para suas mãos nesse momento. Que frutos você tem para apresentar a Deus nessa noite? Que frutos de justiça você tem para apresentar diante do Senhor? Quanto tempo a semente já foi semeada no seu coração? Quantos frutos ela já gerou em você, na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor? É para se pensar, meus irmãos, se essa semente não foi roubada do nosso coração. Mas a semente que é plantada de forma correta, ela persevera até o final. Ela persevera até o final. Meus irmãos, o importante, eu aprendi isso do meu pastor. O importante não é como nós começamos, mas quando nós terminamos a nossa jornada. Porque o que vai provar de fato quem nós somos é como nós vamos chegar na linha de chegada. Essa semente, ela tem germinado no seu coração? Ela tem crescido em você? Vamos ficar de pé? Eu quero terminar, meus irmãos, com 3 aplicações. E a primeira aplicação nessa noite para as nossas vidas é que resposta eu e você temos dado ao semeador da vida, ou semeador de vida. Será que nós vamos deixar que mais uma vez, mais uma noite, Satanás roube a semente? Será que nós vamos sair daqui desse lugar, e quando eu digo nós, eu estou incluindo a minha vida? Da mesma forma que nós entramos aqui? Que coração você tem? Desses 4 solos que foram ditos aqui, com qual você se identifica? Mas se você reparar comigo o verso de número 25, ele diz assim: pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será. Gente, já bati muita cabeça para entender esse versículo, para tentar compreender o que Jesus está dizendo. Mas olha o contexto. Preste atenção. O texto vai dizer: pois ao que tem um coração reto para receber a semente, mais será. Entenderam? Para aquele que tem um coração reto para receber a semente com expectativa, mais semente será lhe dado. Mas o texto também vai dizer: e aos que não têm, ou seja, não têm um coração reto, atento para receber a palavra de Deus, até o que você tem vai ser como o primeiro solo, vai ser tirado. E tirado por quem? Por Satanás, pelo mundo, pelas pressões. Então Jesus está dizendo para nós que
quanto mais expectativa de receber a palavra de Deus tiver em nosso coração, mais abundante será a nossa vida diante dele. Mais desejo, quanto mais desejo tiver em nosso coração, mais nós vamos receber da parte de Deus. Sabe por que não acontece um avivamento no Brasil? Porque as pessoas ainda estão tendo fome. Fome, meus irmãos, passa. Você fica com fome hoje, jejua um dia, jejua 2, 3, 4, um mês, mas fica com sede. Fica com sede. A sede é cruel. A sede mata. E Isaías vai dizer para nós: derramarei água sobre o sedento. O avivamento só vai vir sobre as nossas vidas quando a gente tiver sede de Deus. Sede da palavra de Deus, sede da presença de Deus, sede da comunhão com Deus, sede da comunhão com os irmãos. Gente, a mesa está posta. Que atitude a gente vai ter diante da semente que foi plantada? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, semeada em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir essa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Pai Santo, nós não queremos estar aqui à toa, Deus, de forma religiosa, mas nós queremos te pedir mudança, ó Pai, em nossas vidas. Nós queremos te pedir transformação, Pai, não, ó Pai, na nossa roupa, no nosso modo de falar, mas nós queremos te pedir transformação no nosso interior, no nosso caráter. Nos faz pessoas, ó Pai, que têm fome e sede de Ti, da Tua presença. Perdoa, Deus, a cada um de nós pelos nossos pecados, porque de fato, ó Pai, todos nós temos pecado contra o Senhor. Perdoa, Deus, por aquilo que falamos, pensamos, pelas atitudes que nós tomamos. Nos ajuda, Deus, a ser um povo santo. Um povo que ama, Deus, a Tua palavra. Um povo, Deus, onde qualquer visitante que pise nesse lugar, Pai, saiba que Jesus está aqui. Que Jesus está conosco. Oh, Deus, ajude, ó Deus. Ajude porque nós somos fracos, ó Deus. E precisamos do Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é tão bom e tão misericordioso, mesmo a gente sendo tão falho. Continua a nos ajudar, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.